Fala pessoal, tudo bem? Rafão Santos, aqui ainda nessa primeira semana com você, aqui desse grupo de ferramentas com Rafão, e realmente eu estou muito feliz de ver a interação de todos que estão aqui. Poxa, olha só quantas pessoas nós temos aqui, olha, mais de 100 pessoas, mais de 100 coaches aqui nesse grupo, trabalhando em cima de entendimento sobre ferramentas. Então, é um prazer enorme ter vocês aqui nesse bom contágio. E já tem mais ali, quase 20 interações nos formulários para a gente poder trocar ideia, para a gente poder colocar aqui no grupo. Porém, olha só como rendeu aquela pergunta, aquela questão do Cláudio. Eu acho que veio muita coisa interessante aí, o que eu fiz um comentário, eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, a gente está tendo uma boa interação aqui no grupo. A Mareci participando, a Márcia Solete ali já se apresentou, a Mariluce, a Sara, a Darlen, o grande Rubens, a Eliane, a Viviane. Quer dizer, tem muita gente participando, e a Gi, a Georgia, a Sandra. Então, quer dizer, tem muita gente boa que está atuando no mercado, que está aqui nesse grupo. Então, eu estou aqui como intermediador, eu estou aqui como administrador do grupo para manter o grupo no foco e na atenção do que nós estamos fazendo aqui. Então, a Eva Marie, olha, que nome bonito, e a Filó, o Walter Rogado, que tem um trabalho tremendo de recuperação de pessoas, e eu espero que ele faça um vídeo, amigo, e fala pra gente o que tu faz, coloca aqui no grupo, né, e o quanto o coach tem trazido para a vida dessas pessoas, né? Então, traz aí, esperamos, e a gente de repente conhece o projeto e ajuda de alguma maneira, não é mesmo? Então, temos aqui a querida Cida Espínola, que está aí nesse processo, nessa trajetória mais de ano comigo, né, como mentorada, como coach, e está sempre contribuindo, né, uma pessoa de experiência tremenda, que hoje atua como coach, é a profissão dela, oficial, né, querida Cida? Então, estamos junto. A querida Rose, agradecendo, precisando, a Maria Regina fazendo a sua apresentação por áudio, né? Então isso é muito legal, essas interações fortalecem esse contágio social, você saber um pouco do outro, conhecer um pouco da experiência de vida do outro, né? E saber que das mais diversas profissões as pessoas aprendem a metodologia do coaching para incorporar algo ou como profissão ou para trazer para dentro da profissão que já tem, né? Eu inicialmente, quando fiz a minha formação, foi para trazer para dentro da minha profissão, que na época eu era treinador, né? Eu era técnico, mas eu treinava pessoas nos equipamentos, né? Fazia a parte de coordenação das equipes para que os equipamentos funcionassem, mas o meu papel era de multiplicar a informação. Então, eu utilizei a metodologia do coaching para atingir melhor meus objetivos. Então, e isso foi tremendo, tá? Então, lembrando o que é o coach. Então, mais na frente eu vou falar porque o Cláudio colocou mais alguns questionamentos que eu acho interessante a gente falar um pouco. Eu vou chegar lá, tá, Cláudio? E aí, a Filó aqui falando um pouquinho, e olha só o comentário da Ilka. Rafão, eu achei maravilhosa essa tua sugestão de como trabalhar nessa época de pandemia. Quer dizer, com sugestão das ferramentas que eu falei ali. Né? Tipo uma sessão experimental. E olha que incrível. São as ferramentas que eu uso, né, numa estrutura que eu tenho chamado Desperte para a Vitória. Na estrutura de formação, exatamente são as ferramentas que eu uso na primeira sessão. Por quê? O IH e voto eu deixo para a segunda. E a Mareci comentou, por que não colocar H e volta junto nessa primeira encontro? Eu não sei se é um processo completo, eu não sei o tempo que vai levar isso, porque ele falou quais eram as ferramentas. Mas qual é o intuito de fazer essas ferramentas com essa pessoa? E se ele me falou ali, fez um comentário, então deixa eu ir logo para o do Cláudio aqui que ele comenta, que aí a gente já vai no assunto. Mais outros comentários aqui, pronto, cheguei. Mais um comentário aqui da Cida, muito bem. Ok. Olha aqui, gostei muito da sua resposta, focada na captação do cliente. Ok, a minha resposta não foi focada na captação do cliente, mas serve para. Tá certo? Serve para. Porém, tem a questão da conexão, né? Você fala conexão com o estado desejado, Dreamlist é um ótimo caminho para fechar o processo,
principalmente se potencializando com o IC, né? Já vai entrar nos meus pits. Ok, show de bola. Segue a sequência, porque essa sequência também de primeira sessão experimental e dá muito bem. A dica que você falou da questão da família, até a Ilka comentou um pouquinho lá, se você voltar na resposta dela, você vai ver que ela fala, né, querida Ilka, psicóloga, e uma pessoa queridíssima, que tem uma visão, gente, exatamente dos detalhes, e ela linka muito bem. Então, é uma boa pessoa para dar feedback, assim como a Mareci também. Então, olha só, os desenhos giram, qual é o intuito disso? Então, pega-se a folha, ai meu Deus, cadê uma folha aqui? Está em branco, não está em branco, tá aqui, está em branco. Digamos que esse rabisco aqui fosse o começo de um sonho que eu coloquei. Eu coloquei meu nome no topo da folha, coloquei a data do dia de hoje e eu comecei a fazer o desenho de um sonho que eu quero realizar. O intuito de fazer o desenho passar para as outras pessoas completarem, e elas completam o desenho aonde elas acham que acrescenta algo. Então, no meu desenho, eles vão acrescentar coisas que eles acreditam que fazem parte do meu sonho. E aí, isso vai rodando por todas as pessoas da mesa. Então, quando o desenho chega na minha mão, eu tenho como ver como as pessoas enxergam, né, da minha família, porque isso é uma dinâmica na família, é um momento que eu usei ali, que eu tinha uma horinha para fazer e eu fiz isso. Não é uma ferramenta para se encaixar no processo, ou pode ser, depende de como você enxerga. Se você está fazendo isso em grupo, familiar. E aí, fazendo isso dessa maneira, as outras pessoas começam a participar e eu começo a entender o que elas entendem do que eu quero para a minha vida. Então, é essa questão. E como você levantou um outro ponto, e eu não vou nem esperar você botar isso no formulário, por quê? Porque eu achei tão importante comentar isso, principalmente nesse momento de pandemia. A violência, né, doméstica aumentou de uma maneira tremenda. Por quê? Porque as pessoas estão ali obrigadas a se relacionar, né? Obrigadas a estar no mesmo ambiente. Muitas pessoas não conseguem. Por quê? Porque às vezes usam o trabalho como fuga, usam sair para jogar, sair para treinar. Tem pessoas que se sentem extremamente realizadas em passar 2 horas treinando, fazendo crossfit todos os dias da semana, de domingo a domingo. Eu me sinto extremamente bem quando está lá. E não consegue se sentir bem quando está com a família. Então, será que isso é para cuidar da saúde ou será que isso é uma fuga? E imagine pessoas que estão obrigadas e não podem fazer as coisas que querem ou que realmente acham que é bom para a saúde, mas na verdade é uma fuga, e elas têm que ficar em casa, certo? E aí entra num ponto, né, pessoas de baixa renda sofrendo violência doméstica. Não é só pessoas de baixa renda, tá, amigo? Tem muitas pessoas que sofrem com essa violência doméstica. Eu, como agente pastoral, a pastoral familiar, né, às vezes depara com alguma situação que, né, não é da alçada da pastoral cuidar disso, mas a pessoa acaba comentando e falando, e isso é motivo de muita discórdia na família. Às vezes tem a bebida, às vezes tem a droga, às vezes tem coisas ilícitas, e às vezes é só realmente a falta de recurso, né? Mas às vezes existem questões também aonde o coach não entra, questões que um psicólogo, um psiquiatra pode entrar não, deve entrar, e a questão é, que sequência de ferramentas usaria visando reduzir o sofrimento das vítimas? Mas vem cá, o teu intuito é reduzir o sofrimento delas ou fortalecer para que elas resistam de uma maneira diferente para sair daquela situação? Então, seria por esse ponto, reduzir o sofrimento na questão de ela estar forte e aquele sofrimento fazer um dano menor na vida dela? Em que aspecto, né? Então, olha só, eu nunca lidei com uma situação dessa, onde eu pego uma pessoa para fazer um conjunto de ferramentas, e sim um processo inteiro. Um processo onde não existia violência física, mas existia violência psicológica, que é tão ruim quanto, é tão
pior quanto uma violência doméstica. E aí, dentro de um processo, e aí você usa a detecção dos estados e o fortalecimento, eliminação de impedimentos, e aí entra um processo inteiro, tá bom? Ah, se você tem que fazer ferramentas isoladas para isso, da mesma maneira que eu uso as ferramentas para o momento de pandemia, trazendo esperança para aquela pessoa, trazendo esperança para aquela pessoa, né? E uma questão importantíssima, o autoconhecimento. Tudo que possa trazer um autoconhecimento nesse momento de pandemia é importante. Tanto é que eu tenho um grupo chamado Despertando Gigantes e Gigantes em Ação, do qual tem ali por volta de 500 pessoas, onde sexta, sábado e segunda eu vou fazer um trabalho com alguns que disseram eu quero, que é trabalhar em cima da matriz de plenitude e as 8 instâncias da superplenitude, onde eu vou fazer ferramentas com eles, uma ferramenta com eles, né? As duas, né? Então, por que isso? Porque foi solicitada essa questão, poxa, mas como eu posso fazer nessa pandemia para me sentir melhor, para fazer melhor? Cuidar de si é entender aonde estão os gaps na parte relacional. Gente, e a 8 instâncias da superplenitude é muito boa para isso. Por quê? Porque ela lida como eu me trato, como eu me relaciono comigo mesmo, como eu me relaciono com o meu ser superior, né, com Deus, como eu queira chamar, né, porque o coach ele lida com o espiritual e não com a parte de doutrina ou religião, a forma que eu uso para me ligar. Então, trata disso, mas lá na ferramenta ele trata como Deus, meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas, né, da minha volta, do meu círculo, das pessoas que são próximas, das que estão, que não são próximas, mas como eu as trato. Então, eu vou fazer isso com eles. É uma única ferramenta, é um único encontro. Focado em quê? Quem sabe alguém ali decide entrar num processo de time coaching, que na verdade eu chamo de Desperte para a Vitória. Eu não coloco mais o nome coaching, time coaching, coaching grupo, porque as pessoas às vezes não sabem o que é e criam os seus preconceitos a respeito disso. Então, amigo, gratidão, Cláudio. Eu vou colocar esse vídeo. Eu quero que vocês comentem e falem algo a respeito disso que eu falei. Comenta o que você gostou, coloca mais alguma coisa, porque essa sugestão do Cláudio rendeu muita coisa legal. Faz sentido o que eu estou falando? Então vamos lá. Coloca aí o que você acha desse vídeo, do que eu falei nesse vídeo e qual é também a tua questão com relação ao que o Cláudio falou. Deixa a gente te ouvir também, tá bom? Valeu, obrigado. Vamos nessa. Tá ótimo, hein? Tô gostando muito. Grande abraço.